Hoje, então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre este que nós chamamos de novíssimo mundo, o último continente que o homem descobriu, né? Foram os ingleses que conseguiram chegar a essa porção do planeta, né? Que depois foi chamada de Oceania, exatamente porque são áreas, né, localizadas bem no meio do Oceano Pacífico, e a maioria, né, ou eu diria todas ilhas, daí o nome no meio do oceano, a Oceania. Então, olha lá para você ver, esse arquipélago gigantesco é constituído, então, por duas grandes principais ilhas, e talvez as mais conhecidas, a Austrália, a Nova Zelândia e também, né, Papua Nova Guiné, que também é bem conhecida. As demais ilhas que você vê aqui são ilhas bem pequenas, né, e que só consigo visualizar com mais precisão nos detalhes quando eu, né, tenho um mapa local. Então, Papua Nova Guiné, Salomão, Vanuatu, Fiji, Kiribati, Nauru e Samoa, Tonga, são nomes, né, de algumas das ilhas que juntam forma a Oceania. Tudo bem? A localização geográfica, então, veja, estão, né, nas águas do Oceano Pacífico e fica, olha só, Papua Nova Guiné tem uma linha que vai dividi-la entre a região pertencente à Oceania e a outra área pertencente, né, à Ásia, tá? No mapa político que você encontra no seu livro, da página 38, você tem o nome do país e as suas devidas capitais. Então, os povos oceânicos, né, que é o estudo agora que nós faremos, né, nos chama muita atenção, porque como também acontece em outras partes do mundo, eles sofreram uma exploração, ok? A Oceania é o continente, então, que é menos povoado, né, e por causa disso também ele é o mais populoso, né, no sentido, olha só, eu tenho ilhas bem pequenininhas, né, bem pequenininhas, o território é bem pequeno, então você pega uma população e divide pela área, você vai ter, né, países bem populosos, tá? Mesmo que a população não seja grande, né, não é tão populoso, mas ele vai ser bem povoado, tá? Nós vamos ter países como a Austrália, que tem 24,4 milhões de pessoas. Papua Nova Guiné tem, olha só, nesse território pequenininho, tem 8,2 milhões. E Nova Zelândia já tem 4,7 milhões de pessoas no território tão pequeno. Então, se eu for pensar que nós somos mais de 210 milhões, então, Nova Zelândia não é um país populoso. Mas quando eu pego, né, esse território pequenininho, 4 milhões dividido nesse espaço é bem grande, né? Com isso, a densidade demográfica, ou seja, né, nós vamos ter muitas pessoas por quilômetro quadrado. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse continente? O relevo dele, olha só que interessante. Áreas planas, né, na cor verde, você vê só as áreas litorâneas, né, a parte central da Austrália. Eu vou ter cadeias montanhosas. O relevo não é tão elevado, mas eu vou ter regiões, né, com continuação de montanhas, como você vê aqui, nessa região na costa oeste. Na parte central eu vou ter os montes McDonnell, eu vou ter também os Alpes australianos aqui na costa, né, sudeste. A Nova Zelândia também você vê, porque é uma ilha vulcânica, né, temos vulcões ativos ainda. A ilha vulcânica, você vai ver que ela tem um relevo bem acidentado, porque as montanhas, elas são resultados do acúmulo do material magmático. Mesma coisa você vê aqui em Papua Nova Guiné, né, um relevo bem acidentado, né, que predomina na Oceania. As áreas planas, né, nós vamos ter os grandes rios. Olha que linda essa imagem aqui dos dois principais rios australianos. A bacia hidrográfica da Austrália não é tão diversa como o caso nosso, do Brasil, né? Os dois rios mais importantes e maiores é o rio Darling e o Murray. A extensão, olha aqui, ó, o Murray ele tem 3.750 quilômetros, né? Nasce nos Alpes australianos, olha lá, ó, onde é Alpes australianos, e obviamente vai desaguar aqui no Oceano Pacífico. Tá vendo essa ilha que eu não citei, né, mas que vocês já sabem de um bicho típico de lá, o diabo da Tasmânia, exatamente desse lugar aqui, essa ilha aqui mais, né, no sudeste, né, da Austrália. Então aqui tá os Alpes australianos, é onde nasce esse lindo rio aqui, o rio Murray. E a sua foz é no Oceano Ártico, né, eu disse Pacífico, mas dá uma olhada aqui, ó.
ele vai desaguar aqui, ó, no Ártico. Então, aqui eu tenho o Pacífico, aqui eu tenho o Ártico e aqui eu tenho o Índico. Então, valendo aí os limites geográficos que eu adoro cobrar nas provas, né? Eu tenho, então, no norte, né, eu tenho o Mar do Coral, ó, norte. No sul, aqui eu vou ter o Oceano Índico, né, e o Mar Ártico também. Eu tenho o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, tá? Marco do Coral, né, o Índico ou o Mar Ártico, né, Índico porque a água vem até aqui, ó, Índico e Ártico. Pacífico, né, são os limites geográficos. Então, olha lá para você ver as regiões montanhosas que você percebe aqui e as áreas planas. Ele vai fazendo, né, aqui você vê que ele tá numa área mais plana, tá fazendo até meandro, essas voltas intensas. Uma das mais conhecidas cidades da Austrália é Sydney, né? Já foi sede de Olimpíada, esse é um dos monumentos construídos para as Olimpíadas. Então, a cidade tem uma arquitetura moderna, como você percebe pelos prédios e por essa obra, né? E mais também mantém, né, a parte da sua vegetação para consociar com esse espaço urbano bem moderno. Canberra é a capital. Eu gosto sempre de lembrar que a maioria das pessoas pensam que a capital da Austrália é Sydney, porque ela é mais famosa, mas não é. Canberra é a capital. Se você perceber, Canberra está numa área, né, mais plana, com pequenas elevações à sua volta, mas no geral a cidade está numa região plana. Canberra é a capital, tá? Quais são os climas que eu encontro aqui neste país, na Austrália? Então você tem, vou voltar aqui no mapa só para você entender uma coisinha, olha aqui. Essa região aqui central, nessa cor amarela e meio rosé, é uma área de deserto. Então, eu vou ter aqui, ó, por consequência disso, né, nessa região central, olha a grande extensão do deserto australiano. Mas eu quero que você lembre o seguinte, uma característica marcante do deserto da Austrália é que ele não é igual o deserto do Saara, ele não é como o deserto, né, de outras partes do mundo. O deserto australiano, ele lembra muito mais o Cerrado brasileiro. Olha que interessante. Ele é como o Cerrado brasileiro, e não é como o deserto do Saara, que é uma vegetação típica, né, que a gente sabe que deserto não tem nada. Mas aqui, né, no deserto australiano, a gente tem vegetação, que lembra o Cerrado brasileiro. Então, essa extensão gigantesca na parte central é o deserto. Por consequência, né, o clima é o desértico. Sempre em volta de áreas desertas, o que acontece? Eu não vou ter um clima, né, úmido, eu vou ter um clima que vai ainda ter influência do deserto. Daí você vê que essa porção gigantesca que circunda o deserto é uma área também com uma quantidade menor de chuva. Daí o clima que predomina é o semiárido. Semiárido porque chove em algumas, né, épocas do ano, principalmente no verão, mas a maior parte do ano vai ter pouca chuva, né? Se não tivesse chuva, seria árido, como é o deserto. Mas aqui é semiárido, porque ainda tem uma pequena porção de chuva. Áreas que são banhadas pelo mar recebem a umidade que vem do mar. Ou seja, são áreas onde a umidade é elevada, chove bem mais. Então, eu vou ter clima tropical aqui, com toda a característica que a gente conhece, porque é um clima aqui do Brasil, né? Quente e úmido. O tropical vai ter o inverno com menos chuva e o verão mais chuvoso. E se você olhar aqui, eu tenho uma porção de clima equatorial, sabe por quê? Vamos ver se eu consigo visualizar aqui com vocês. Aqui nós temos, olha só para você ver, linhas imaginárias que passam por aqui, ó. Eu tenho aqui o Trópico de Capricórnio e aqui eu tenho a linha do Equador. Então, essa porção mais perto do Equador, ela vai ter, olha só, linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Então, por causa disso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma porção aqui de clima equatorial, que tem como característica ser extremamente quente, mas extremamente úmido. Depois, eu vou ter um clima mediterrâneo, que é essa parte em verde claro. Essa região de clima mediterrâneo vai ter aquela mesma característica do Mediterrâneo europeu. O verão é quente, mas é seco. Veja bem, quente e seco. O inverno é frio e é úmido, chove. O contrário do tropical, quente e chuvoso, que é quente e seco, tá? E o temperado, que é essa porção em azul, que é a região que vai ter mais influência do Ártico.
tá? Porque tá mais próximo aqui às correntes marítimas da Antártica, né? Ou Antártida, pode ser os dois termos. E o que nós vamos perceber? Nessa faixa, eu vou ter 4 estações: o verão, o outono, o inverno, primavera, com características próprias. Eu vou perceber que nessa região de clima temperado, as 4 estações são bem definidas. Aqui nós vamos ter outra grande riqueza natural que encontramos na Austrália, que é a Grande Barreira de Corais, né? Que são um termômetro, né, do clima no mundo. Por quê? Porque essa barreira, ela consegue, além de purificar a água, ela consegue, então, produzir, olha só, uma extensa faixa de 2.900 recifes, são 600 ilhas, né, 300 atóis, que estão nessa grande barreira e que é o alimento dessa riqueza da fauna dessa região. E quando as águas oceânicas aquecem, né, essa vegetação, ela vai mudar de cor, ela morre e ela vai ficar na cor branca. E por que eu digo que é um termômetro da questão do clima no mundo? Porque os cientistas tiram fotos de satélites e já perceberam que uma grande faixa, né, dessa barreira de corais aqui, ela morreu. E isso é devido ao quê? Ao aquecimento das águas superficiais oceânicas. A vegetação está associada ao clima. Então, vamos lá. O que a gente percebe aqui? Vou chegar um pouquinho mais para frente para você ver aqui, ó. Eu tenho, então, né, nas regiões desértica e semiárida, eu vou ter, olha só, na região desértica eu tenho savana. Savana parece, né, tem a mesma característica do nosso cerrado. Por isso que eu falei que o deserto aqui tem cerrado, tem vegetação, tá vendo? Savana, né? E ela se estende desde a região árida até, né, a região semiárida, tá? Então, eu vou ter aqui uma vegetação parecida com o cerrado brasileiro. Onde eu tenho clima tropical, eu vou ter uma floresta tropical, igual a nossa Mata Atlântica, uma mata densa, com uma riqueza da fauna e da flora. Tá? Aqui você vê que nessa faixa que pega a região tropical e também parte aqui das regiões temperadas, você vai ter também floresta bem complexas, ou seja, com muita riqueza, né, na variedade de plantas e animais. E a região aqui que você tá vendo clarinha é pradaria. Pradaria é uma vegetação rasteira, são tipo campo, sabe, gramíneas. Então essa, né, é a vegetação que eu encontro. Aqui, Papua Nova Guiné, que vai ter clima equatorial também, vai ter florestas densas, como a gente viu. Nova Zelândia, né? Nova Zelândia vai ter também, como ela está numa região, olha só, vamos ver o clima aqui aqui não deu para aparecer, mas o que percebe aqui pela vegetação? Eu vou ter uma região aqui, ó, eu tenho um trópico de Capricórnio, então ela ainda vai pegar aqui uma região tropical. Daí você vai encontrar matas e você vai ter aqui uma parte dela mais próxima ao Ártico, então vai ter influência aqui no sul da Nova Zelândia, né, do clima temperado. Então você tem floresta e você também tem, né, o clima temperado e aqui no centro o Mediterrâneo. Clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea, que eu encontro aqui também na Austrália, ela tem como característica um solo coberto de gramíneas e árvores e arbustos espalhados de tamanhos variados. Não chega a ser como o cerrado, pode ter árvores mais altas, mas também não é uma floresta densa, de árvores pertinho uma da outra. Olha que linda essa paisagem aqui, para você ver, então, as áreas elevadas e a vegetação. No litoral, você tá vendo isso que é típico de uma região mediterrânea, como eu falei, gramínea e arbustos ou árvores espaçadas. Aqui você tá vendo que é uma floresta equatorial. A riqueza, você tem árvores que deve ter, né, 300, 400, 500 anos, pelo tamanho, pelo seu, né, porte. Você vê aqui que eu tenho, além das árvores, né, gigantes, você tem subfloresta, que são essas variações menores, né, de outras plantas. A capital, como eu disse, é Canberra, a língua oficial lá é o inglês, né? E aqui você tem algumas características. A Austrália é o segundo país com maior índice de desenvolvimento humano, ou seja, a qualidade de vida é muito boa na Austrália. Tanto é que muita gente, né, quer ou tenta migrar, mudar-se para a Austrália.
Muitos vão por causa da língua, outros vão por causa realmente, né, da qualidade de vida que existe lá. Como é que é a sociedade australiana? Os habitantes que viviam lá antes da chegada dos ingleses, né, a população que vivia lá também sofreu com a chegada do explorador, né, os chamados povos aborígenes, que tem essa fisionomia que você percebe aqui nessas ilustrações. Além desses povos, né, da ilha da Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, que os nativos, né, dessas ilhas tinham características físicas dos aborígenes. Então, eles eram em torno de 230 mil que viviam naquela grande ilha da Austrália, os aborígenes, tá? Hoje, eles são apenas 1% da população. Então, os ingleses chegaram na ilha aproximadamente há 50 mil anos atrás, e esses aborígenes sofreram muito, né, com a chegada deles, né, porque os aborígenes não aceitaram a presença dos brancos, houve confronto, eles foram se isolando para o litoral e acabaram, né, desaparecendo. Os aborígenes desenvolveram 260 dialetos, que são línguas próprias faladas entre eles, e eles viviam uma terra coletiva, ou seja, era de todo mundo, não tinha, né, divisão de quem era determinada faixa. E não tinha classe social, não tinha hierarquia, eram todos, né, iguais perante a sociedade aborígena, né? E eles perderam toda a sua terra com a chegada do colonizador. E só vão conseguir ter o direito reconhecido legalmente em papel há pouco tempo. Em 2013, o governo australiano, né, reconheceu o direito que o povo aborígene, os descendentes, né, os que sobraram, né, teriam da terra, dando a eles documentação de pertença. A maior parte da sociedade australiana é formada, né, então, pela presença dos aborígenes, que hoje é em minoria, os brancos, né, os cristãos, divididos entre católicos e protestantes, e sendo a 7ª população formada por imigrantes vindo dos países próximos, ou seja, eu encontro na Austrália, né, povos ali da Índia, da China e dos países vizinhos ali da Ásia. A população, quase que 100% dela é alfabetizada, aí você entende que é um país desenvolvido, né? A expectativa de vida é muito alta, eles vivem em torno, né? As mulheres vivem em média 84 anos, olha só. É muito comum você encontrar, então, as pessoas vivendo mais de 80 anos. E os homens, quase isso, né? 79. A religião. Que religiões nós vamos encontrar na Austrália? O cristianismo tem um número de adeptos, 19% da população não tem religião. Há um percentual de 2% de budismo e islamismo. Por causa da presença dos povos lá, ó, da região, né, da China, da Índia, do Oriente Médio, então vou ter também a presença do budismo e do islamismo. Quando é que chegaram, então? Olha, a presença dos ingleses foi no ano de 1770, ou seja, no século XVIII, por isso que a gente chama de Novíssimo Mundo. O colonizador foi o James Cook, né? E eles vieram nessas embarcações, nessas caravelas. E a primeira ideia era apenas fazer uma cadeia para trazer os presos perigosos lá da Inglaterra para eles ficarem isolados na ilha, né? Em meados do século XIX, a Austrália já passou a servir como uma espécie de prisão, né? E aqui você está vendo a prisão que foi construída pelos ingleses. A primeira ideia da colonização, então, foi para torná-la uma colônia penal, tá? A primeira leva de prisioneiros foi de 58 mil pessoas. Foi uma cidade inteira, né? Só de prisioneiros. Vamos dar uma olhada na economia desse país. No final do século XIX, né? Houve um aumento da migração, as pessoas livres que foram para o território, aumentou então o investimento e aí eles começaram a explorar as riquezas naturais, né? A atividade de criação de animal faz da Austrália um grande produtor de lã. E a lã é a matéria-prima para a produção de casacos, né? De cobertas, cobertores, porque a gente vai ver que a América do Norte, a Ásia, são grandes consumidores desses produtos aqui, por causa do inverno bem rigoroso. Tá? As cidades que têm maior crescimento, né, econômico é Sydney e Melbourne. O fortalecimento econômico aumentou na década de 60. Eles só vão se tornar independentes em 1911, né, ainda porque até então era colônia inglesa. E depois da Segunda Guerra Mundial eles vão ficar, né, vão se tornar parceiros
comerciais muito fortes. Os Estados Unidos e a Austrália, depois da guerra, tornam-se parceiros comerciais muito fortes, o que melhorou bastante a economia deles. Na década de 60, o Japão também vai se tornar um grande parceiro comercial, e depois, né, vai vir a China, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Índia. Então, a indústria é bem desenvolvida na Austrália, né? Ela consome 21% da mão de obra, ou seja, 21% da população trabalha na indústria. Quais são as indústrias que mais se destacam? A que produz tecido, a têxtil, a que beneficia os minerais, porque lá também existe, né, bastante exploração mineral, nas regiões montanhosas tem muito minério, e também a indústria alimentícia. É claro que eles importam máquinas, equipamentos de transporte, computador, elementos de telecomunicação e petróleo. Tudo isso é importado pela Austrália. Para quem eles mais vendem? Para a China, para os Estados Unidos, para o Reino Unido e para a Tailândia. Uma curiosidade, né? O eucalipto, que é uma planta que nós cultivamos aqui no município de Vazante, né? É uma planta nativa na Austrália. As florestas de eucalipto são nativas, não há necessidade de cultivo, eles brotam naturalmente. Vamos conhecer um pouquinho da Nova Zelândia, essa ilha, né? Tem essa capital, tem um nome masculino, Wellington. Ela fica no Pacífico, a capital é Wellington. Tem duas grandes ilhas que você vê aqui, ó, a do norte e a do sul. São ilhas de origem vulcânica, né? A ilha do norte de origem vulcânica, a ilha do sul também. E a ilha do sul é cortada por Alpes, com altitude bem elevadas, como você vê na foto. O acúmulo de material magmático constituiu, então, né, regiões bem elevadas que podem ter o topo alcançando 3.500 metros de altitude. Olha que legal, que beleza, né, a paisagem. Perigosa. Não sei se vocês acompanharam pela televisão, né, que no final do ano passado o vulcão entrou em atividade aqui, tinha pessoas fazendo turismo ali e elas foram vitimadas, né, houve mortes. Por causa da característica de ser uma ilha vulcânica, nós vamos ter a presença desse outro, né, elemento natural que é o geyser, que é uma nascente termal, é a água lá do lençol freático que vem para a superfície e passa pelas rochas, né, as rochas incandescentes, ou seja, bem quente, pegando fogo, e ela aquece. A água aquece, né, o vapor da água aquecida gera energia, ela jorra, como você está vendo aqui, ó. Entra erupção periodicamente lançando água quente, né? E isso torna-se o quê? Atração turística. Olha, as pessoas vão para assistir, então, né, espetáculo do geyser. O relevo da Nova Zelândia. Como eu falei, ilhas vulcânicas constituem, então, cadeias montanhosas, como você vê pela ilustração, né? A Ilha do Norte predomina o Planalto, totalmente, né, dominada por montanhas. E a Ilha do Sul tem planaltos e tem as regiões litorâneas. Ó, o litoral aqui são áreas de planície. 5,5% do total do território das ilhas podem ser áreas cultiváveis. Por quê? Porque pouquíssimas áreas planas. Só nessa região de planície que dá para plantar. A agricultura é só nas áreas de planície. Aqui você está vendo que a altitude desse pico aqui é tão elevada, né? 3.500 metros, que há um gelo perene, nunca derrete. O branco é neve, é gelo. Climas. Apesar de estar localizado numa região subtropical, né, que a gente falou lá pouco, que tem uma porção de clima temperado, nós vamos ter uma variação. Você tem áreas, né, com influência do mar, que pode ter calor, como você está vendo aqui, e neve na parte mais ao sul da Nova Zelândia. A vegetação da Nova Zelândia também parece com a da Austrália. Você vai ter, mata em região tropical, você vai ter, né, regiões com uma grande variedade de vegetação. A vegetação original, de verdade, quase toda foi destruída. Mas eu ainda tenho algumas reservas, né, onde as pessoas fazem caminhadas para conhecer a vegetação. Quais são os aspectos humanos? Aqui na Nova Zelândia eu não vou encontrar os aborígenes em grande quantidade, que a população que predomina aqui são o povo Maori, né? Um processo parecido com os demais países, ou seja, o povo Maori também sofreu com a presença do colonizador, né? Foram brutalmente, né, dizimados, ou seja, teve confronto, houve muita violência, houve muita morte. 60% do povo da Nova Zelândia, que a gente chamamos, né, de povo neozelandeses, são constituídos de descendentes de europeu. Apenas 8%, né, é da população nativa, ou os maiores, o povo maior, então, que era o povo que já existia lá quando o colonizador inglês chegou.
tá? Esse 8% da população maior, eles vivem nas áreas da periferia, ou seja, nos arredores da cidade, nos bairros mais distantes do centro. População de 4.290.347 habitantes era o número de 2011, mas acredito que não mudou tanto. Qual a religião que predomina? Temos as religiões cristãs, as religiões anglicanas, presbiterianos, católicos, romanos, metodistas. O IDH é muito elevado, porque quanto mais perto de um, melhor significa que vivem os povos aqui na Nova Zelândia. Então, 0,908 faz com que a Nova Zelândia ocupe o 5º lugar no ranking mundial, né, de povo que tem uma excelente qualidade de vida. Não falta educação, saneamento básico, a renda é boa, a expectativa de vida também é muito boa. Alguns aspectos econômicos da Nova Zelândia: a economia moderna, ou seja, industrializada, a agricultura e a pecuária são bem modernas também, né? Produz na maioria da matéria-prima que consome, ou seja, a lã, a carne, né? Para quem eles mais vendem os produtos industrializados, os produtos cultivados? Para a Austrália, para a China, para os Estados Unidos e Japão. E eles desenvolveram a tecnologia de resfriar a produção da carne, que garante, né, que eles conseguem exportar carne para várias regiões da América do Norte, né, da Ásia e também o parceiro ali que é a Austrália. Então, beleza? Nós encerramos aqui a região, então, né, que nós chamamos de área oceânica, a Oceania. Até a próxima aula. E não esqueça, faça as atividades.